Olá pessoal, essa questão é do ENAD 2006 e apresenta uma abordagem gerencial, envolvendo naturalmente o conceito da margem de contribuição. Uma questão simples e rápida de se resolver. Não é? Nós temos aqui a empresa Custa Caro Limitada, apresentou em determinado momento os dados abaixo. Então temos aqui dois produtos, alfa e beta. E os dados são a margem de contribuição, considerando somente os custos variáveis para o produto alfa e para o produto beta. A matéria-prima para o produto alfa e para o produto beta. O preço de venda líquido dos impostos, 860. E aí o que é que a banca pede? De acordo com esses dados, qual o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total dos produtos? A gente resolve essa questão levando em consideração o conceito da margem de contribuição. Como fazer isso? Vejamos. Nós temos aqui o seguinte: temos dois produtos, né, alfa, produtos alfa e beta. E aí vamos trabalhar o conceito da margem de contribuição. Margem de contribuição, a gente vai pegar aqui o preço de venda líquido menos o custo variável que apresenta na questão. E aí vamos chegar ao conceito, né, ao que é a margem de contribuição. Pelo exercício, nós observamos o seguinte, que a margem de contribuição de alfa é 380. A margem de contribuição de beta, 420. E aí ele coloca o seguinte, que o preço de venda líquido dos impostos para o produto alfa, o preço de venda líquido, 860. E o de beta, o preço de venda líquido, 900. Com isso, a gente vai encontrar aqui naturalmente o que? O custo variável. Ora, se nós temos um preço de venda líquido de 860 e que gera uma margem de contribuição de 380, é óbvio que o custo variável aqui vai ser a diferença, 480. Assim como para a beta, se nós temos um preço de venda de 900, gerando naturalmente uma margem de contribuição de 420, isso acontece se tivermos um custo variável de 480. Feito isso, ele quer saber qual é o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total dos produtos, alfa e beta. Vocês veem aí que a matéria-prima de alfa, ela corresponde a quanto? A 240, matéria-prima de alfa. E a matéria-prima de beta, 360. Ora, ele quer o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total. Como fazer isso? A gente vai fazer isso aqui, ó. Ele quer o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total que ele coloca aí, né, na questão, que naturalmente é esse aqui, o custo variável total. É esse aqui, não é? Então, vamos ter aqui o seguinte: teremos 240, que é a matéria-prima, né? 240 dividido pelo custo variável, 480. Isso aqui vai corresponder a 0,5, o que a gente considera como igual a 50%. Isso é o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável para o produto alfa. Para o produto beta, a relação vai ser a seguinte: temos a matéria-prima de beta, 360, e o custo variável de beta, 480. Esta relação aqui vai resultar em 0,75. O que a gente pode garantir que é uma relação que gera o que aqui? 75% de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total. Então temos para alfa 50% e para beta 75%. Resposta alternativa D. Resolvida aqui essa questão 1, ENAD 2006. Então, temos aqui outra questão envolvendo a margem de contribuição. Observem bem, questão ENAD 2012.
A indústria metalúrgica sem fronteiras, SA, fabrica 10.000 unidades mensais de determinada peça, cujo custo está discriminado na tabela a seguir. E aí nós temos aqui, para a produção de 10.000 peças, materiais, que é custo variável, mão de obra direta, que também é um custo variável, custos indiretos variáveis, que também é custo variável, e o custo fixo, como o próprio nome já diz. E aqui o custo total, de 200.000. Isso aqui para 10.000 peças. E aí acontece o seguinte. Essa é a situação atual, né, a primeira situação. E aí a empresa recebe uma proposta de comprar a peça diretamente de um fornecedor por 11 cada. Porém, nesse caso, incorreria nos seguintes custos adicionais. Se ela decidir terceirizar a fabricação da peça, ela vai ter como custo adicional um frete de 2 por unidade que ela vai pagar para essa peça, né? Isso aqui naturalmente vai ser um custo variável. A mão de obra indireta adicional para recepção, inspeção e manuseio das peças de 20.000, isso aqui naturalmente vai ser um custo fixo. Se parar de fabricar a peça e decidir terceirizá-la naturalmente, a empresa não conseguirá eliminar todos os custos atuais relacionados à fabricação do produto, restando ainda 40% desse custo fixo aqui, restando ainda 40% dos custos fixos. Então a gente tem aqui duas situações. E o que é que ele coloca para a gente aqui? Caso a empresa deixe de fabricar a peça e passe a comprá-la do fornecedor, seu custo unitário será de... Ora, nós temos aqui duas situações. Observem. Existe a situação 1. O que seria essa situação? A empresa fabricando a peça. Essa é a primeira situação. Ela fabricando a peça. E aí o que é que nós vamos ter? Para essa situação aqui, nós vamos ter um custo, eu diria que unitário, de quanto? Como é que a gente coloca isso aqui? Vejam, de 20. Um custo unitário de 20. Esse custo aqui, ó, um custo unitário de 20. Como é que está composto este custo? Vamos desmembrá-lo. Nós temos aqui 5 mais 3 mais 2 de custo variável. 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então temos aqui um custo variável de 10 e um custo fixo de 10. Sabendo-se que esses valores aqui são unitários. Essa é a situação atual. Por isso que se ela decide fabricar a peça, essa peça vai apresentar um custo unitário de 20. Mas nós temos aqui, dentro desse contexto apresentado aqui, uma segunda situação. E aí a gente vai chamar aqui de situação 2. Como seria essa situação 2? Vamos dizer o seguinte, que aqui ela decide terceirizar. Vamos colocar aqui, terceirizando a fabricação da peça. Terceirizando a fabricação da peça. Isso também mantendo o quê? Essa quantidade produzida de 10.000 unidades. E aí como é que fica? Observem, se ela decidir terceirizar a fabricação, ela vai comprar a peça por quanto? Por 11. Então temos aqui a compra no valor de 11, pega esses 11, multiplica por 10.000 unidades, que é a quantidade, não é? E aí vamos apresentar aqui quanto? 10.000 vezes 11, 110.000. Além disso, ela tem um frete de 2 por unidade, não é? Temos aqui o frete, um frete
né, ela vai acarretar nesse frete aqui de 2 por unidade. 2 vezes 10 mil, esse frete vai agregar aí, vai ser adicionado a um custo no valor de quanto? De 20 mil. Além do frete, né, temos ainda uma mão de obra indireta, que ele coloca aqui, mão de obra indireta adicional. Mão de obra indireta adicional. No valor de quanto? Essa mão de obra indireta? No valor de 20 mil. 20 mil. Mas a gente não pode esquecer de que, se ela parar de fabricar a peça, ela não conseguirá reduzir, ou seja, ela não conseguirá eliminar todos os custos atuais relacionados à fabricação do produto, que são esses daqui. E aí vai restar ainda 40% dos custos fixos. Ainda restam 40% dos custos fixos. Então a gente tem aqui, ó, desses 100 mil, nós temos aqui um custo fixo, a gente coloca aqui um custo fixo restante de 40% dos 100 mil. Ou seja, consideramos aqui quanto? 40 mil, que é o custo fixo restante. Feito isso, aí sim, a gente vai calcular o custo total, caso ela decida terceirizar. Em vez de fabricar, ela decide terceirizar a fabricação da peça, ou seja, comprar a peça. Com isso, esse custo total, que antes era de 200 mil, caso ela decidisse produzir, mas como ela decidiu terceirizar, ele vai ser de quanto aqui? 110 mais 20, 130, 130 mais 20, 150, 150 mais 40, 190 mil. 190 mil, nós temos aqui a quantidade, você já vem aí, né, a quantidade produzida, que é de quanto? De 10 mil unidades. Feito isso, a gente vai encontrar aqui um custo unitário de quanto? 119 mil, dividido por 10 mil, vamos encontrar 19. Esse é o custo unitário. Então veja, que se ela fabrica a peça, ela vai ter um custo de 20. Entretanto, se ela decide terceirizar a fabricação da peça, diante das condições aqui colocadas, né, esse custo vai cair para quanto? Para 19. E essa é a resposta. 19. Alternativa A. É a resposta. Alternativa A. Portanto, essa questão do ENAD é mais uma questão que traz a abordagem gerencial envolvendo uma mistura entre conceitos de custos, do custeio variável e do custeio por absorção. Não é? Custeio por absorção, por quê? Porque a gente está trabalhando aqui o custo unitário, mas a gente tem que tomar uma decisão. Poderíamos também tomar essa decisão com base na margem de contribuição, mas como ele pediu o custo unitário, calculamos aqui o custo unitário, que é de 19, caso ela decida terceirizar a fabricação da peça.